coração. A história de José, ela não só nos conta o que aconteceu com José, mas ela é uma história que apresenta a que a gente chama de metanarrativa de toda a história do povo de Israel e também da história da humanidade. Você tem aqui uma briga entre irmãos, que nós começamos a ver. A primeira briga entre irmãos é que acontece entre Caim e Abel, Gênesis capítulo 4, e esse é um dos temas que se repetem na história. Jacó e Esaú, há uma outra briga entre irmãos ali também, e agora você tem antes você tem Ismael e Isaac, né, de onde sai todas essas brigas entre árabes e judeus até hoje, pelo menos ideológica, e agora nós temos também esses 11 irmãos vendendo o seu irmão José. Agora, você olha para José, e se você estivesse no lugar de José, como é que você sentiria? Quais os sentimentos, quais as emoções, quais as memórias, quais as crenças sobre a vida que você criaria a respeito disso? José, ele é levado como escravo, e agora nós temos uma primeira experiência de José que acontece no capítulo 39 de Gênesis. Porque ele vai para a casa desse homem chamado Potifar, um oficial egípcio da guarda do faraó, e ele vai ser escravo de Potifar. E quando você vai olhar o capítulo 39 de Gênesis, José, que algum tempo atrás ele era aquele filho querido do seu pai, que recebia as melhores coisas do pai e que tinha sonhos grandes, agora ele é meramente um escravo, numa terra totalmente estranha, totalmente diferente, totalmente ameaçadora e uma terra de um certo sentido violenta. José vem de uma cultura de pastores de ovelha, e ele vai agora para uma cultura de engenharia civil, uma cultura de trabalho forçado, uma cultura de trabalho pesado. Ele vai parar na casa de Potifar. E é interessante porque ele está onde ele não gostaria de estar, ele está fazendo o que ele não gostaria de fazer, e ele é levado para um lugar onde ele não deveria estar, vivendo um ato de injustiça, sofrendo um ato de abuso por parte dos seus próprios irmãos. Mas a Bíblia fala, no versículo 2 do capítulo 39, uma frase interessante. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do Senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Esse texto, ele meio que muda a nossa perspectiva do que significa sucesso e do que significa a bênção de Deus. Porque para nós até concordamos que olhar para alguém que era um grande empreendedor, ou alguém que tem sucesso na vida, ou alguém que tem grandes atos, um grande político, ou um grande ativista, essas pessoas talvez falam, essa pessoa aqui, Deus, tudo que ela faz, Deus põe a mão, tudo que ela faz dá certo. Mas você falar isso sobre alguém que está no subemprego, sobre alguém que está sendo escravo, sobre alguém que está vivendo na situação mais baixa que alguém poderia fazer, não é da nossa cultura, não é do nosso costume. A grande questão aqui, e esse texto foi um dos textos que eu comecei a refletir quando nós estamos discutindo sobre o propósito no mundo do trabalho, por exemplo, porque para muitas pessoas, o propósito no mundo do trabalho é encontrar o trabalho certo, encontrar a coisa que eu amo fazer, e se eu encontrar aquilo que eu amo fazer, e se eu for reconhecido por aquilo, então eu estou vivendo o meu propósito. Mas, na perspectiva de José, propósito não tem a ver com o que você faz, mas propósito tem a ver com o porquê você faz. Por que você faz tudo o que vem à sua mão para fazer. Por isso que o apóstolo Paulo vai olhar para essa história, para essa grande narrativa, e ele vai dizer, por exemplo, escrevendo aos Colossenses, que tudo que você fizer, você deve fazer para Deus e não para os homens. Salomão, na sua grande sabedoria, escrevendo o livro de Eclesiastes, ele vai dizer, tudo que te vier a mão para fazer, faz com toda a sua força, porque na sepultura para onde você vai não há empreendimento, não há sabedoria, não há conhecimento nenhum. Agora é hora de você fazer o seu melhor.
E José, então, ele começa a trabalhar, e ele começa a trabalhar naquela casa, fazendo o seu melhor. Agora, eu acredito que fazer o melhor no caso de José não tem a ver apenas que ele chegou lá já fazendo tudo e sabendo tudo, mas ele estava num processo de aprendizado. José está aprendendo, José está observando, José está aceitando conselhos, está sendo mentoreado, José está lidando com todas aquelas coisas, está vivendo uma vida de adoração a Deus de tal forma que ele não precisa dizer Deus está comigo, mas as pessoas que estão ao seu redor observam e eles sabem que a mão de Deus está com ele. Agora, as pessoas podem descrever isso de forma diferente. Para algumas pessoas vão olhar e falar, olha, você tem alguma coisa especial que eu não sei explicar. Alguma outra pessoa vai dizer, olha, eu sinto que você tem uma luz que é diferente. Outras pessoas falam, olha, eu não sei, eu não acredito em Deus, mas se Deus existe, talvez você tenha alguma coisa com Ele. Você percebe, a Bíblia não tenta explicar a perspectiva ou a descrição, ou como o povo do Egito descreve isso. Mas o que o texto nos mostra é, eles sabiam que a mão de Deus estava sobre José. Porque tudo o que ele fazia bem. Ele era bem sucedido em tudo que ele fazia. Em outras palavras, aquela casa era mais próspera por causa da presença do José. Agora, a vida nem sempre tem a ver com eu estar em lugares que vão me fazer mais próspero. A vida não tem a ver eu estar em relacionamentos que vão me levar a mais oportunidades. A vida nem sempre tem a ver em estar em situações que vão me favorecer. Mas o tipo de indivíduo que a Bíblia está criando é um indivíduo que está trazendo esses sinais da graça, da presença, da bondade, da prosperidade divina onde ele estiver. É o que eu chamo de agentes do Shalom. Shalom é aquele conceito onde tudo está no seu lugar, tudo está certo, tudo está consertado, não há nada quebrado. É esse conceito onde pessoas e ambientes e ecossistemas estão florescendo ao máximo, sendo frutíferos em tudo que eles são, e eles estão em plena relação, em plena comunhão, estão reconciliados, sendo aquilo que eles foram criados e que eles existem para ser.